Os últimos convidados flutuaram para fora do salão de baile em lentos aglomerados, seus risos desvanecendo-se nos corredores de mármore, enquanto os candelabros de cristal continuavam a brilhar acima, brilhantes e indiferentes. Homens armados em fatos feitos sob medida estavam a distâncias medidas, seus olhos varrendo a sala com precisão praticada. Para qualquer outro, parecia um casamento extravagante guardado por segurança excessivamente zelosa. Para a noiva, parecia proteção, segurança, prova de que ela tinha finalmente sido escolhida e reclamada num mundo onde nada era gentil. Ela estava no centro de tudo, seda e renda envolvendo-a como uma promessa. O seu buquê abandonado numa mesa próxima. Os seus pés doíam de estar de pé. O seu sorriso parecia congelado no lugar, mas o seu coração estava cheio de uma maneira frágil, esperançosa. Ela estava casada agora, a esposa de um homem poderoso, um chefe da máfia temido por muitos, respeitado por todos. E agora ela acreditava devotado a ela. Por meses ela tinha sido avisada que amar um homem como ele significava aceitar silêncio, controlo de distância. Ela tinha aceitado tudo isso porque ela acreditava que o amor vivia sob aquelas coisas. O seu marido estava do outro lado da sala perto do bar, o preto do seu fato perfeitamente engomado, a sua presença imponente sem esforço. Homens cediam a ele instintivamente, afastando-se enquanto ele se movia, baixando as suas vozes. Ele deveria ter sido radiante esta noite, suavizado pela alegria, desfeito pela mulher que ele tinha acabado de casar. Em vez disso, ele parecia esculpido em pedra. A sua expressão era calma, controlada e legível. Quando os olhos dele se encontraram, ele deu-lhe um sorriso que não alcançou os seus olhos. Algo no seu peito apertou, um aviso fraco que ela ainda não entendia. Ela seguiu-o para cima até a suíte penthouse em silêncio, a viagem de elevador longa e silenciosa, exceto pelo suave zumbido da maquinaria. As portas abriram para paredes de vidro e luzes da cidade estendendo-se infinitamente pela noite. Pétalas de rosa estavam espalhadas pelo chão. Champanhe gelado no gelo, cada detalhe curado para a intimidade. Este era o momento que ela tinha imaginado através de cada dúvida e cada aviso sussurrado. O momento em que o mundo finalmente se estreitaria apenas para eles. Ela tirou os seus saltos, soltando um pequeno suspiro de alívio, e virou-se para ele com uma risada suave. Ela esperava as mãos dele na sua cintura, a voz dele baixa e quente no seu ouvido. Em vez disso, ele estava junto à janela com as costas para ela, mãos unidas atrás dele como um homem preparando-se para uma negociação. Podes acreditar que estamos casados, ela disse, tentando manter o tremor fora da sua voz. Senhora soava irreal mesmo para os seus próprios ouvidos. Ele não se virou. O silêncio esticou-se pesado e desconhecido, pressionando contra as suas costelas, até que respirar parecesse difícil. Ela deu um passo mais perto, o seu sorriso vacilando. O que é? Ela perguntou baixinho. Quando ele finalmente a encarou, o homem a olhar de volta não era um noivo. Ele era um chefe. O calor tinha desaparecido, substituído pela mesma expressão distante que ela o tinha visto usar quando ordenava homens para situações perigosas. O olhar que nunca vacilava. Precisamos conversar, ele disse. O seu coração começou a acelerar, o frio rastejando para os seus dedos. Aquelas palavras nunca tinham trazido nada de bom. Eu cometi um erro, ele continuou, a voz dele firme, quase entediada. Precisamos de um divórcio. A sala inclinou-se. Os candelabros lá embaixo poderiam muito bem ter se estilhaçado. Ela estendeu a mão para as costas de uma cadeira para se manter de pé. A renda do seu vestido subitamente demasiado pesada, demasiado real. O que estás a dizer? Ela sussurrou. Nós acabamos de casar há horas. Ele não se moveu para ela. Ele não estendeu a mão. Em vez disso, ele abriu uma pasta repousando ordenadamente na secretária. Papéis já assinados, já preparados.
Este casamento nunca deveria ter acontecido, ele disse. Eu pensei que poderia fazê-lo funcionar. Eu pensei que poderia fazer o que era esperado de mim. Mas eu amo outra pessoa. As palavras aterraram com clareza brutal. Amar outra pessoa. A sua mente ficou em branco, emoções congelando no lugar, como se o seu corpo tivesse desligado para sobreviver ao impacto. Ela podia ouvir a cidade lá fora, tráfego distante, o fraco zumbido da vida continuando sem ela. Ela podia ver o seu reflexo no vidro. Uma noiva de pé sozinha numa sala projetada para dois. Tudo sobre esta noite subitamente fez sentido. A distância, o silêncio, a maneira como os seus votos tinham soado ensaiados em vez de sentidos. Isso nunca tinha sido sobre amor. Tinha sido sobre conveniência, estratégia e imagem. Ela não chorou. Ela não conseguia mover-se. O choque envolveu-a como armadura, segurando-a de pé enquanto a verdade se estabelecia profundamente nos seus ossos. O casamento tinha terminado antes de ter verdadeiramente começado. A sala parecia menor agora, embora nada tivesse mudado. As paredes de vidro ainda mostravam a cidade estendendo-se infinitamente abaixo. As luzes ainda brilhavam como promessas que já não significavam nada. Guardas armados ainda esperavam além das portas. Mas o ar tinha mudado, tornado-se pesado, afiado, perigoso. Ela estava no seu vestido de noiva, sentindo-se exposta, como se a seda e a renda tivessem se tornado um disfarce. Ela já não era permitida usar seu marido, se moveu com um propósito controlado, colocando distância entre eles da maneira como ele fazia ao emitir ordens. Isso não podia ser questionado. A sua calma era inquietante, mais assustadora do que a raiva teria sido. Ele disse o nome dela lentamente, deliberadamente, como se fosse uma verdade que merecia espaço para respirar uma mulher do seu passado. Uma conexão ligada a alianças de sangue e velhas lealdades. Uma mulher sobre quem o submundo sussurrava com partes iguais de admiração e medo. Esta não era apenas outra amante. Esta era a história. Este era poder. Ele explicou que o casamento tinha sido planeado para estabilizar território, para silenciar rivais, para apresentar uma imagem de unidade. Enquanto as negociações se desenrolavam nas sombras, ele disse-o como se a estratégia pudesse suavizar a traição, como se a lógica pudesse apagar o que ele tinha feito. Ela tentou falar, mas nenhum som veio. A sua mente procurou memórias. A maneira como a mão dele tinha repousado nas suas costas durante a cerimônia. O peso do seu anel deslizando para o seu dedo. Os votos proferidos perante testemunhas que os acreditavam reais. Tudo isso agora parecia teatro, uma performance encenada para uma audiência que nunca saberia a verdade. O seu peito apertou-se enquanto a percepção se insinuava de que ela não tinha sido escolhida. Ela tinha sido colocada posicionada como uma peça num tabuleiro movida sem consentimento. Ele disse que a outra mulher tinha regressado semanas antes do casamento. Que velhos sentimentos ressurgiram, que ele a tinha amado sempre. Ele alegou honestidade agora como se revelar a verdade depois do dano feito pudesse ser chamado integridade. Ele disse-lhe que o divórcio seria limpo, rápido, discreto, que ela seria compensada, protegida, realocada se necessário. As palavras compensação e proteção ecoaram nos seus ouvidos, frias e transacionais, tirando os últimos vestígios de intimidade da noite. Fora da porta, ela tornou-se novamente consciente dos guardas. A subtil mudança de peso, o murmúrio de vozes baixas e alertas. Eles não estavam lá para a sua segurança. Ela entendeu que agora eles estavam lá para impor a sua decisão, para se certificar de que nada perturbava a ordem. Ele estava restaurando a percepção e enviou um arrepio pelo seu corpo. Ela já não era a sua esposa. Ela era um problema a ser resolvido. Algo dentro dela endureceu, não raiva ainda não, mas um instinto silencioso de sobreviver. Ela levantou o seu queixo, encontrando o olhar dele pela primeira vez, desde que as palavras tinham caído entre eles, procurando por remorso, hesitação.
Qualquer coisa humana, ela não encontrou nenhuma. Apenas alívio, como se acabar com isso o tivesse libertado de um fardo que ele tinha carregado demasiado tempo, que doeu mais do que a própria confissão. Ele disse-lhe que ela partiria antes do luto, que era mais seguro assim. Ele disse segurança. A mesma palavra a que ela se tinha agarrado quando ela disse sim a ele meses atrás. A ironia queimou sua vida com ele tinha terminado em menos de um dia. Mas as consequências se estenderiam muito além desta sala, além desta cidade. Ela sabia o suficiente para entender que esposas descartadas não simplesmente desapareciam. Elas se tornavam rumores alavancagem riscos. Quando ele se virou, sinalizando que a conversa tinha terminado. Ela finalmente encontrou a sua voz. Saiu firme, surpreendendo até a ela. Eu confiei em ti, que as palavras não acusavam. Elas declaravam um facto. Ele parou apenas brevemente antes de responder que a confiança era um luxo, que o mundo deles não podia pagar. Então ele a deixou de pé sozinha na suíte penthouse, a porta fechando-se com um suave som final que ecoou mais alto do que qualquer tiro. Ela ficou ali por um longo momento, imóvel, o peso do seu vestido puxando os seus ombros, o seu anel pesado na sua mão lá fora da cidade, continuou a respirar indiferente ao colapso acontecendo muito acima dela. Ela não gritou, ela não implorou, ela não caiu. Em vez disso, ela estendeu a mão lentamente e removeu o anel, colocando-o na mesa de vidro, onde ele apanhou a luz e brilhou inútil e perfeito. Esse foi o momento em que a verdade se estabeleceu completa e dolorosamente clara. Este casamento nunca tinha sido sobre amor. Tinha sido sobre controlo, aparências e medo. E agora ela estava por conta própria num mundo que não perdoava fraqueza. Ela partiu antes do amanhecer, quando a cidade ainda estava a prender a respiração e o céu pairava entre a noite e a manhã, como se não pudesse decidir que lado escolher. Um carro preto esperava lá embaixo, o seu motor a funcionar os seus vidros escuros. Os guardas não a olharam quando ela passou por eles. Eles não ofereceram ajuda nem simpatia. Eles a trataram como algo já apagado. Ela carregava apenas uma pequena mala, não porque lhe faltassem posses, mas porque todo o resto pertencia a uma vida que tinha terminado no momento em que ele lhe virou as costas. O carro conduziu sem destino. A princípio, zigue-zagueando por ruas, ela mal reconheceu até que o horizonte afinou e os edifícios baixaram. Ela observou marcos familiares desaparecerem, sentindo como se partes de si mesma estivessem sendo despojadas com eles. Quando o carro finalmente parou, ela recebeu chaves e uma breve instrução. Este lugar está fora do registro, sem visitantes, sem perguntas. Então o motorista a deixou de pé, sozinha, em frente a um edifício estreito que se misturava perfeitamente com os seus arredores, esquecível e invisível seguro, apenas porque ninguém o notou. O apartamento era pequeno, mas limpo, uma única janela, uma cozinha estreita, um quarto que cheirava levemente a pó e tinta velha. Não parecia em nada o penthouse com as suas paredes de vidro e altura vigilante, mas esse era o ponto. Este era um lugar destinado a esconder-se, não a viver. Ela trancou a porta, encostou-se a ela e finalmente permitiu-se respirar o silêncio pressionado, pesado e desconhecido. No entanto, havia alívio emaranhado dentro dele, porque pela primeira vez desde a noite de núpcias, ninguém a estava a observar. Horas passaram sem sentido. Ela sentou-se na beira da cama, ainda usando as roupas de ontem, o seu vestido de noiva, dobrado descuidadamente no canto, como uma relíquia de outra vida. O seu telefone vibrou uma vez com uma mensagem de um número desconhecido, aconselhando-a a permanecer dentro de casa até novo aviso. Sem assinatura, sem explicação. Ela apagou-o imediatamente, mas o aviso permaneceu com ela como uma sombra. Ela entendeu as regras deste mundo bem o suficiente para saber que o silêncio não era segurança. Era simplesmente uma pausa antes de algo mais chegar.
Pela segunda noite, ela percebeu o que ele realmente tinha feito. Ele não só a tinha divorciado, ele a tinha removido da proteção no mundo deles. Esposas eram símbolos de escudo intocáveis. Uma vez descartadas, elas se tornavam passivo histórias, circulavam silenciosamente sobre mulheres que desapareceram depois de serem postas de lado, sobre acidentes que nunca foram investigados, sobre vidas apagadas para enviar mensagens. Ela tinha acreditado que o casamento a manteria segura. Agora ela via quão frágil essa crença tinha sido. O medo vinha em ondas, às vezes afiado, às vezes opaco, mas sob ele algo mais começou a crescer consciência. Ela prestou atenção aos sons lá fora, passos, vozes, motores. Ela memorizou rotas de fuga, contou segundos entre luzes de rua, observou reflexos em vez de rostos. Ela parou de chorar, não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque as lágrimas desperdiçavam energia. E energia era sobrevivência. Ela comia com moderação, dormia levemente e pensava constantemente. Na terceira manhã, ela saiu pela primeira vez, mantendo a cabeça baixa, misturando-se no fluxo de estranhos que não tinham ideia de quem ela era ou do que ela tinha perdido. O anonimato era aterrorizante e libertador de uma só vez. Ninguém se curvou, ninguém observou, ninguém sabia o nome dela. Ela era apenas mais uma mulher movendo-se pela cidade despercebida. E pela primeira vez desde que o conheceu, esse anonimato parecia armadura. Enquanto ela caminhava, ela percebeu algo que a fez parar no meio do passo. Ele tinha assumido que ela se quebraria. Ele tinha calculado a sua saída. Como uma transação, acreditando que o medo a manteria em silêncio, acreditando que a distância a faria desaparecer. Ele nunca tinha considerado que o exílio poderia afiar, em vez de destruir, que ser despojado de poder poderia ensinar uma pessoa a ver claramente. Naquela noite ela sentou-se à janela ouvindo a cidade e entendeu a verdade. Ela tinha estado evitando o perigo, era real. Mas também era oportunidade se ela permanecesse pequena, se ela permanecesse escondida. Para sempre ela estaria à mercê de decisões tomadas por homens que já tinham provado que não valorizavam a sua vida. Ela não sabia ainda como, mas ela sabia uma coisa com certeza absoluta. Ela não desapareceria silenciosamente. Em algum lugar na cidade, o poder estava mudando alianças, quebrando, formando-se novamente no escuro. E sem perceber isso, ainda ela já era parte desse movimento. Não como uma esposa, não como uma peça descartada, mas como algo muito mais perigoso, uma mulher que tinha sobrevivido a ser jogada fora e aprendido a observar, a esperar, a suportar. Ela não planeou o encontro, e foi isso que o tornou perigoso e inesquecível. Aconteceu numa tarde cinzenta, quando a cidade parecia abafada e comum, quando nada a avisou que a direção da sua vida estava prestes a mudar. Ela tinha se forçado a deixar o apartamento porque esconder-se demasiado tempo fazia o medo criar dentes. Ela escolheu um lugar público, um escritório de caridade operando de um armazém renovado. Uma das frentes financiadas pelo sindicato que fingia importar-se em reconstruir bairros, ela disse a si mesma. Ela estava lá apenas para solicitar trabalho temporário, algo tranquilo, algo invisível, algo que a manteria em movimento sem ser vista. Dentro do edifício, o ar cheirava a um papel velho e café fresco, voluntários moviam-se com propósito distraído, inconscientes das correntes sob os seus pés. Ela esperou numa pequena sala cercada por cartazes sobre alcance comunitário e educação. Tentando acalmar a sua respiração, a mulher na secretária pediu-lhe para esperar por alguém que falaria com ela diretamente. Nenhum nome foi dado, nenhuma explicação oferecida. Essa deveria ter sido o seu primeiro aviso. Quando a porta abriu, ela sentiu-o antes de o ver. Uma mudança de pressão, uma consciência subtil que fez a sua coluna endireitar. Ele não apressou-se, ele não se anunciou. Ele entrou na sala como alguém que pertencia a qualquer lugar sem precisar de permissão.
Paulo composto vestido simplesmente em roupas escuras que não chamavam a atenção, mas de alguma forma a comandavam. Os seus olhos encontraram os dela não com curiosidade ou reconhecimento, mas com avaliação calma, deliberada, minuciosa. Ele perguntou o nome dela e ela deu-o sem hesitação, esperando pelo momento em que a compreensão cintilaria no seu rosto, quando ele perceberia quem ela era, quem ela tinha sido casada, com o que isso significava. Nada disso aconteceu. Ele ouviu como se o nome dela não carregasse peso além do som dele, e isso a inquietou mais do que o reconhecimento jamais poderia. Ele perguntou sobre a experiência dela, e ela respondeu honestamente sobre logística, planeamento, mensagens públicas, negociação com fornecedores, gestão de crises. Ela falou cuidadosamente a princípio, depois com mais confiança, enquanto ele continuava a ouvir sem interromper, sem julgar, sem desprezar. Quando ela terminou, ele inclinou-se ligeiramente para trás, estudando-a como se recalibrasse algo interno. Tu sabes como estas organizações realmente funcionam, ele disse calmamente. Não a história pública, a maquinaria privada, a maneira como o dinheiro se move, a maneira como o silêncio é imposto, a maneira como as pessoas desaparecem de balancetes e memória. Ele não estava a acusar, ele não estava a ameaçar, ele estava simplesmente a declarar factos. Ela manteve o olhar dele, recusando-se a recuar, e disse que a sobrevivência ensina-te a ver os sistemas claramente, especialmente quando estás preso dentro de um. A boca dele curvou-se não num sorriso, mas em algo como aprovação. Esse foi o momento em que ela sentiu isso o perigo, não porque ele era cruel, mas porque ele era preciso. Ela entendeu subitamente que este homem não era um voluntário, não um administrador, não uma camada intermédia. Ele era poder despojado de decoração. Ele disse-lhe que supervisionava esforços de reestruturação em múltiplas frentes e que a competência importava mais para ele do que a lealdade, história ou reputação. Ele disse que precisava de pessoas que pudessem pensar sem sentimentalismo e agir sem pânico, pessoas que entendessem as consequências e não romantizassem a violência. Quando ele perguntou se ela podia fazer isso, ela percebeu que as suas mãos estavam firmes e o seu medo tinha ficado em silêncio. Fora da sala, ela podia ouvir movimento, vozes, telefones tocando vida, continuando inconsciente de que algo raro estava a acontecer num escritório esquecido. Ela percebeu então que estava a ser vista não como uma esposa, não como um passivo, não como um erro, mas como uma mente, uma presença, uma força que podia ser útil e perigosa da maneira certa. Quando ele se levantou para sair, ele deu-lhe um endereço e uma hora nada mais. Nenhuma promessa, nenhuma explicação. Apenas uma oportunidade que parecia mais pesada do que qualquer ameaça que ela tinha enfrentado desde a noite de núpcias. Depois que ele partiu, ela permaneceu sentada, ouvindo o seu batimento cardíaco lentamente retornar ao normal, entendendo com clareza súbita que o exílio não tinha terminado a sua história. Tinha-a posicionado para este momento, um encontro inesperado com um homem que não conhecia o seu passado, e não precisava. Ele via apenas o que ela estava a tornar-se, e essa percepção enviou uma certeza silenciosa e poderosa através do seu peito. O que viesse a seguir não seria apenas sobre sobrevivência. Seria sobre escolha e poder, e o tipo de força que cresce em silêncio. O poder nunca se anuncia quando muda. Ele move-se silenciosamente através de salas e chamadas telefônicas e olhares trocados em corredores onde decisões são tomadas sem testemunhas. Ela sentiu-o antes de o entender. A subtil mudança na forma como as pessoas lhe falavam. A forma como as portas que antes tinham estado fechadas agora abriam sem hesitação. A forma como as perguntas substituíam as ordens quando o nome dela era mencionado. Algo na cidade estava a reequilibrar-se, e ela estava mais perto do centro do que alguma vez tinha pretendido.
O endereço que ele lhe deu levava a um escritório escondido atrás de um negócio legítimo, um lugar projetado para parecer sem importância do lado de fora. Por dentro, tudo era controlado e deliberado. Não havia símbolos, nem excessos, nem guardas visíveis. No entanto, ela sentia-se observada da mesma forma calma e medida que tinha sentido na primeira vez que o conheceu. Ele chegou sem cerimônia, sentando-se em frente a ela numa mesa simples, e começou a falar como se já tivessem concordado com algo que nenhum deles tinha dito em voz alta. Ele explicou que a liderança estava a mudar não por causa de emoção ou vingança, mas porque erros tinham sido cometidos que enfraqueceram a estrutura. O casamento, ele disse sem usar a palavra, tinha sido um desses erros. Alianças construídas sobre mentiras forjadas de dentro, e o conselho tinha perdido a confiança em homens que confundiam desejo com estratégia. Ela ouviu atentamente, entendendo agora que a decisão de a descartar tinha custado muito mais do que o seu marido percebeu. Ele disse-lhe que o sindicato precisava de legitimidade mais do que de medo agora que a pressão vinha de todas as direções. Rivais estavam a observar, a aplicação da lei estava a cercar, e métodos antigos já não eram suficientes. O que eles precisavam eram frentes limpas, mensagens inteligentes e pessoas que pudessem navegar em ambos os mundos sem expor nenhum deles. Ele disse o nome dela novamente e passou a estar na desta vez com intenção, e perguntou se ela entendia o que ele estava a lhe oferecer. Não era proteção, nem caridade, nem redenção. Era responsabilidade, o tipo que podia salvá-la ou destruí-la, dependendo de como ela a carregasse. Ela pensou no penthouse, no anel, nos guardas que tinham olhado através dela como se ela já tivesse partido. Ela pensou no apartamento onde tinha aprendido a ouvir o silêncio e a medir os passos. Ela a sentiu uma vez, sabendo que não havia como voltar atrás. Dentro de dias, a mudança tornou-se visível. O seu ex-marido desapareceu das conversas, o seu nome falado menos frequentemente. A sua autoridade corroeu-se silenciosamente. Reuniões aconteceram sem ele. Decisões tomadas noutro lugar. Ele ainda caminhava pela cidade, ainda comandava o medo. Mas era oco agora. O tipo que ecoa antes de colapsar. Ela observou a distância enquanto o seu poder diminuía não com satisfação, mas com clareza, vendo o custo de escolhas feitas sem respeito. O seu trabalho começou imediatamente. Ela revisou contas, caridades, projetos de desenvolvimento, licenças de construção, todos os lugares onde a verdade se dobrava sob pressão. Ela encontrou fraquezas, ineficiências, traições silenciosas que ninguém se tinha dado ao trabalho de limpar. Ela falou quando necessário, permaneceu em silêncio, quando o silêncio era mais forte, e lentamente ganhou algo muito mais valioso do que a lealdade e confiança. As pessoas começaram a olhá-la de forma diferente. Não como a esposa descartada, nem como um risco, mas como alguém que conseguia ler uma sala antes que qualquer outra pessoa sentisse perigo. Ela sentiu o peso disso à noite quando o sono vinha levemente. Mas era diferente do medo. Este era propósito afiado pela consciência. Uma noite, ao sair do escritório, ela viu-o do outro lado da rua. O seu ex-marido parado a observar o edifício. A sua expressão era ilegível, mas algo frágil cintilava sob ela. Percepção, talvez ele tivesse sido removido não pela violência, mas pela consequência, e ela já não estava fora do mundo. Ele governava, ela estava dentro de algo novo, algo em evolução. Ela não se aproximou dele, e ele não a seguiu. A vida dela tinha avançado, e a dele estava a dobrar-se sobre si mesma. O encontro passou sem palavras. No entanto, marcou uma linha que nenhum dos dois poderia cruzar novamente. Naquela noite, ela estava junto à sua janela, olhando para a cidade, e entendeu a verdade com uma calma surpreendente. O exílio não a tinha enfraquecido, tinha despojado ilusões e a forçado a crescer. O poder não era algo concedido pelo casamento ou pelo medo.
Era construído silenciosamente através de competência, contenção e escolha. E pela primeira vez desde a noite de núpcias, ela sentiu-se não segura, mas forte, o que era muito mais perigoso. Ele voltou à sua órbita sem aviso, da forma como as tempestades fazem, quando o ar tem estado demasiado quieto por demasiado tempo. Ela sentiu antes de o ver uma pressão na sala, uma mudança na forma como as pessoas se moviam e baixavam as suas vozes, como se algo perigoso tivesse cruzado uma linha invisível. Ela estava a revisar documentos tarde da noite quando o vidro fora do seu escritório refletiu uma forma familiar, alta, ainda imponente, ainda carregando o peso de um nome que outrora governava a sua vida. Ele estava lá a observá-la, não entrando, não interrompendo, apenas esperando, como se já não soubesse como reivindicar espaço. A visão dele não a quebrou da forma como ela uma vez temeu. Que o faria em vez disso aguçou a sua consciência, fez a sua coluna endireitar-se e a sua respiração ficar firme. Ela terminou de ler a página à sua frente antes de levantar os olhos, encontrando o olhar dele sem hesitação. Só isso pareceu perturbá-lo. Quando ele finalmente entrou na sala, ele fechou a porta lá atrás dele com uma mão cuidadosa, sem guardas, sem comitiva, sem autoridade para anunciar a sua presença. Ele parecia quase comum, como um homem despojado de armadura, tentando lembrar quem ele era sem ela. Ele falou o nome dela suavemente e por um momento ela se perguntou se ele esperava que ela respondesse da forma como ela uma vez tinha, com emoção, com esperança, com dor. Ela não fez nenhuma dessas coisas. Ele disse-lhe que tinha ouvido falar do seu papel, da confiança que ela tinha ganhado, a influência que ela carregava. Ele disse-o como uma confissão, como uma admissão. Ele não tinha preparado para a cidade, tinha estado a sussurrar o nome dela em lugares que ele já não controlava. E isso a aterrorizava mais do que inimigos jamais tinham. Ele perguntou como ela estava, como se ele não tivesse sido quem a lançou no silêncio e no perigo. Ela ouviu sem interromper, permitindo que o espaço entre eles ficasse pesado com tudo o que não foi dito. Ele moveu-se mais perto instintivamente, então parou a si mesmo, como se lembrando que ele já não tinha o direito. Ele disse-lhe. Ele tinha cometido um erro que a mulher que ele alegava amar nunca o tinha verdadeiramente compreendido, que o poder tinha embaçado o seu julgamento, que o medo o tinha levado a escolher errado. Ele disse que a ausência dela o tinha ensinado o que ele tinha perdido. As palavras flutuaram no ar ocas, e tarde ela sentiu uma calma estranha assentar sobre ela, o tipo que vem quando a clareza substitui o anseio. Ela percebeu então que ele não estava ali porque a amava. Ele estava ali porque tinha perdido o controle da narrativa da sua vida. E ela representava a prova dessa perda. Ele falou de arrependimento, de querer consertar as coisas, de começar de novo noutro lugar, em algum lugar mais seguro. Ele estendeu a mão para a dela, parando pouco antes, como se temesse ser recusado. Ela recuou, não com raiva, não com medo, mas com certeza, e esse movimento carregou mais poder do que qualquer voz levantada jamais poderia. Ela disse-lhe calmamente que o que ele sentia não era amor, mas pânico. O amor não chegava depois das consequências. O amor não esperava até que o poder se esvaísse. O amor não descartava alguém e depois pedia-lhe para voltar quando o mundo ficava frio. Ele tentou argumentar, mas a convicção tinha desaparecido da sua voz, substituída por desespero. E esse foi o momento em que ela realmente o viu por quem ele era. Ela lembrou-lhe que ele tinha escolhido o medo sobre a confiança, o controle sobre a parceria, o silêncio sobre a honestidade. Ela disse-lhe que a mulher que ele deixou para trás já não existia, que o exílio a tinha mudado, que a sobrevivência a tinha ensinado algo que ele nunca aprendeu, que era como permanecer sem precisar dominar. Ele ouviu, mas não entendeu.
Não totalmente, porque entender exigiria humildade, e a humildade nunca tinha sido a sua força. Quando ela abriu a porta, sinalizando que a conversa tinha terminado, ele hesitou, como se esperando por algo, qualquer coisa que pudesse puxá-la de volta para a sua gravidade. Ela não lhe deu nada, nem crueldade, nem conforto, apenas distância e verdade. Depois que ele partiu, ela permaneceu de pé por um longo momento, sentindo o peso do que acabara de acontecer assentar em algo final. O homem que outrora definia o seu futuro, agora não detinha poder sobre as suas escolhas. O passado tinha regressado, não para reclamar, mas para confirmar o quão longe ela se tinha movido além dele. Fora a cidade continuava o seu ritmo inquieto, alianças formando, quebrando, remodelando-se no escuro. Ela regressou ao seu trabalho com mãos firmes, consciente de que quaisquer tempestades que se avizinhassem, ela as enfrentaria não como alguém que tinha sido abandonada, mas como alguém que tinha escolhido a si mesma. E nessa escolha ela tinha se tornado intocável. A verdade não chegou de uma vez. Ela insinuou-se lentamente através de fragmentos, meias frases e silêncios que demoravam demasiado depois que as reuniões terminavam. Ela começou a notar padrões. Primeiro, a forma como certas contas tinham sido recriadas sem documentação, a forma como velhos aliados do seu ex-marido evitavam o contato visual quando o nome dela surgia, a forma como as conversas paravam quando ela entrava em salas que antes a teriam ignorado. Nada disso gritava perigo. No entanto, juntos formavam uma forma que ela não podia ignorar. Ela passou noites a rever registros que nunca foram feitos para serem lidos juntos. Transferências de caridade sobrepostas a licenças de construção, rotas de envio disfarçadas de cadeias de abastecimento. Tudo apontava para decisões tomadas meses antes do casamento, decisões que nada tinham a ver com romance ou arrependimento. E tudo a ver com medo. Ela seguiu a trilha, pacientemente entendendo agora que a pressa era a inimiga da sobrevivência. Quanto mais ela descobria, mais clara a imagem se tornava. E mais pesado o peso no seu peito crescia. Nunca foi sobre amar outra mulher. Essa história tinha sido conveniente, dramática, fácil de aceitar, porque se encaixava na crueldade do momento. A verdadeira razão jazia mais fundo, enterrada sob orgulho e cálculo. O seu ex-marido tinha sabido que algo estava a chegar. Pressão de rivais, fraturas dentro do conselho, sussurros de traição que poderiam tornar-se violentos. Ele tinha visto isso a formar-se, e em vez de ficar ao lado dela, confiando na sua força, ele tinha escolhido a solução mais simples: removê-la do tabuleiro, removê-la do risco, removê-la da sua vida. O divórcio tinha sido um ato de autopreservação disfarçado de honestidade. Ele acreditava que ao expulsá-la, ele a estava a poupar de se tornar a alavancagem um alvo, uma fraqueza que os seus inimigos poderiam explorar. Ele acreditava que o medo lhe dava o direito de decidir o destino dela sem o seu consentimento. E ao fazer isso, ele tinha revelado a falha mais profunda no seu governo. Não crueldade, não traição, mas uma fundamental falta de respeito. A percepção assentou sobre ela com calma inesperada. Não suavizou a mágoa, mas a aguçou. Deu-lhe arestas que ela podia entender. Ela viu agora que ele nunca tinha acreditado que ela pudesse sobreviver à verdade ou ao perigo. Ele tinha amado a versão dela que se encaixava no seu controlo. Não a mulher que podia ficar ao lado dele quando o mundo se tornava hostil. Quando ela o confrontou novamente, não foi com acusação, mas com clareza. Ela expôs os factos diante dele, calmamente, observando a sua expressão mudar, enquanto a compreensão surgia tarde demais. O seu silêncio confirmou tudo. O olhar nos seus olhos não era remorso, mas exposição, o medo de ser verdadeiramente visto despojado da narrativa que ele tinha construído para se proteger. Ele tentou explicar que tinha agido para protegê-la, que ele não podia arriscar a vida dela. Ela ouviu até ele terminar,
Então disse-lhe as palavras que terminaram qualquer poder que ele pensava que restava. Tu não confiaste em mim para escolher. Tu decidiste por mim e chamaste-lhe amor. Isso não é proteção, isso é controlo. A sala ficou mais fria depois que essa verdade se estabeleceu entre eles. Ele parecia menor, de alguma forma diminuído pelo peso das suas próprias decisões. Ela entendeu então que a sua queda nunca tinha sido causada por rivais ou traição. Tinha sido causada pela sua incapacidade de ver força onde ela não parecia a sua própria. Afastando-se dele naquela noite, ela sentiu algo fechar dentro dela. Nem raiva, nem luto. Mas uma porta finalmente selada à traição já não era pessoal. Era estrutural, uma lição gravada na sua compreensão de poder e parceria. Ela tinha sido excluída, não porque era fraca, mas porque era forte o suficiente para desafiá-lo, e ele tinha tido medo disso. A revelação mudou tudo. Despojou o passado das suas ilusões e clarificou o futuro à frente. Ela sabia agora que tipo de aliança ela nunca mais aceitaria e que tipo de homem ela nunca se ajoelharia ao lado do poder sem respeito. Era apenas outra forma de violência vestida de estratégia. Enquanto ela regressava ao seu trabalho, a cidade parecia diferente, menos ameaçadora, mais legível. Ela moveu-se através dela com a confiança de alguém que entendia o jogo e recusou-se a ser uma peça no tabuleiro de outra pessoa. A verdade tinha lhe custado um casamento, mas tinha lhe dado algo muito mais valioso, a agência. Na quietude da noite, ela permitiu-se um último pensamento, não do que ela tinha perdido, mas do que ela tinha escapado. E com essa compreensão firmemente estabelecida, ela entrou plenamente no papel para o qual se tinha estado a mover desde o início, não como uma esposa descartada, nem como um símbolo, mas como uma mulher que sabia exatamente quem ela era e o que ela merecia. A mudança entre eles não se anunciou com palavras ou gestos. Ela cresceu nos espaços onde nada era exigido e nada era apressado. Ela vivia nos momentos tranquilos após as reuniões, quando a sala esvaziava e nenhum dos dois se afastava imediatamente. Ela vivia na forma como ele ouvia quando ela falava não com impaciência ou autoridade, mas com atenção como se cada pensamento importasse porque vinha dela. Ela tinha conhecido homens que confundiam intensidade com intimidade e controlo com devoção. Mas isso era diferente disso. A diferença a inquietava mais do que o perigo alguma vez tinha. Ele nunca a tocou sem convite, nunca ficou demasiado perto, nunca usou o seu poder para esbater a linha entre proteção e posse. Em vez disso, ele ofereceu consistência, a moeda mais rara no mundo deles. Ele apareceu quando disse que faria, seguiu em frente sem a lembrar e tratou a autoridade dela como igual à sua própria. Quando decisões eram tomadas, a sua voz carregava peso não por causa de quem ela tinha uma vez casado, mas por causa do que ela tinha provado ser. Ela sentiu-se relaxar polegada por polegada, de maneiras que ela não tinha percebido que tinha estado a segurar firmemente. Noites tardias tornaram-se comuns não por romance, mas por estratégia de trabalho e longas conversas sobre café frio e arquivos espalhados. Eles falaram sobre a cidade, sobre como o poder apodrecia quando se alimentava apenas de medo, e como o silêncio podia ser usado para curar bem, como para destruir. Ele partilhou pedaços de si mesmo lentamente, histórias de como ele tinha aprendido a contenção, o custo da violência, os erros que o assombravam, porque ele não tinha sabido quando parar. Ela ouviu não como uma mulher esperando ser impressionada, mas como alguém que entendia o peso dessas verdades. A confiança construiu-se silenciosamente, sem cerimônia. Ela notou isso na forma como ela já não verificava as saídas cada vez que entrava numa sala quando ele estava lá. Ela notou isso quando dormiu a noite toda sem ouvir passos. Ela notou isso quando a presença dele parecia estabilidade em vez de ameaça. Essa percepção a assustou, porque a confiança tinha sido uma vez a porta através da qual a sua vida tinha colapsado. Uma noite depois de um longo dia,
Eles estavam junto à janela, observando as luzes da cidade cintilarem abaixo deles. Nenhum dos dois falou por um longo momento. Então ele disse que não queria ser outro homem que confundia a força dela com algo para conquistar. Ele disse que a admirava não por sobreviver, mas por recusar-se a desaparecer quando teria sido mais fácil. Ele disse-lhe que o que quer que existisse entre eles se moveria ao ritmo dela ou não se moveria de todo. Algo mudou no seu peito com isso, não a dor aguda de anseio, mas um calor lento espalhando-se por lugares guardados. Ela percebeu então que o amor não tinha de chegar como uma tempestade. Ele podia vir assim silenciosamente, firmemente, sem exigir sacrifício de si mesma. Ela não respondeu com confissão ou promessa. Ela simplesmente ficou. E nesse ficar, algo novo tomou forma. A conexão deles aprofundou-se em olhares partilhados em salas cheias e em decisões tomadas juntos sem precisar falar. Eles aprenderam os silêncios um do outro e os significados por trás deles. Ele nunca lhe pediu para escolher entre quem ela era e quem ela poderia tornar-se. Ele fez espaço para ambos, e esse espaço parecia liberdade. Ela entendeu então que o que os unia não era necessidade ou resgate, mas reconhecimento. Ele a via claramente não como uma ferida para curar ou um símbolo para reivindicar, mas como uma mulher cuja presença mudava o ar numa sala. Ela sentiu-se vista sem ser exposta, protegida, sem ser confinada. Enquanto o inverno se instalava sobre a cidade e a neve suavizava as suas arestas, ela percebeu que já não se preparava para a perda. O passado já não a procurava em momentos de quietude. Em vez disso, havia antecipação, gentil e aterrorizante, porque era real, e um amor não forçado, construído em silêncio, não gritava a sua chegada. Ele simplesmente ficou, e pela primeira vez na sua vida, ficar parecia a escolha mais poderosa de todas. O aviso chegou sem som, o tipo que se instalou na sua consciência como uma mudança no tempo, se ela o sentiu na forma como as mensagens abrandaram. Então pararam na forma como raízes familiares subitamente se sentiram expostas, na forma como os olhos demoravam demasiado. Quando ela passava por espaços que antes pareciam neutros, o poder estava a mover-se novamente, não para cima ou para fora, mas para dentro, dobrando-se sobre si mesmo, como uma armadilha sendo cuidadosamente montada. Ela não entrou em pânico. Ela tinha lá aprendido que o pânico fazia barulho, e o barulho atraía a atenção. O primeiro sinal veio de um relatório que não se alinhava com os outros, um carregamento reencaminhado sem explicação, um atraso atribuído ao tempo que nunca veio. Ela rastreou-o pacientemente, seguindo fios que levavam não para fora para rivais, mas de volta para algo que ela reconhecia demasiado bem. O padrão carregava a sua assinatura, o mesmo risco calculado, a mesma vontade de sacrificar outros para reclamar o que ele acreditava ser seu. Ela entendeu então que o passado não tinha acabado com ela, só tinha estado à espera. O seu ex-marido tinha sido despojado de autoridade, mas não de ambição. Homens como ele não aceitavam a remoção silenciosamente. Eles procuravam por aberturas, por fraturas, por momentos em que a contenção pudesse ser confundida com fraqueza. Ele tinha encontrado uma e ele pretendia usá-la. Ele forneceu informações a uma família rival, não o suficiente para se expor, mas o suficiente para acender o conflito. Ele ofereceu o nome dela como prova de alavancagem, sabendo que chamaria a atenção, sabendo que forçaria uma reação. Ele estava a jogar com vidas para lembrar a cidade que ele ainda importava. O ataque não veio com tiroteios ou caos. Ele veio com ruas silenciosas esvaziadas demasiado rapidamente. Reuniões foram canceladas sem explicação. Casas seguras ficaram escuras uma por uma. O sistema que ela tinha ajudado a estabilizar começou a tremer. Ela reconheceu a estratégia e imediatamente desestabilizar. Então intervir como a solução familiar. Ela tinha visto isso antes. Só que desta vez ela não era a peça a ser movida.
Ela era quem lia o tabuleiro. Quando o aviso finalmente a alcançou diretamente, ele foi entregue por um homem em quem ela confiava. E mesmo assim foi cuidadoso. Ele não disse que ela era o alvo. Ele não precisava. Ela podia ver isso nos olhos dele, na forma como a voz dele continha urgência sem medo. Ela não pediu para ser escondida. Ela não pediu para sair. Em vez disso, ela pediu tempo e acesso. E quando ele hesitou, ela lembrou-lhe calmamente que fugir apenas confirmaria a narrativa sendo construída em torno dela. Eles trabalharam durante a noite mapeando alianças, expondo trilhas falsas, plantando verdades onde mentiras tinham sido esperadas. Ela usou a própria invisibilidade que ele uma vez tinha forçado sobre ela como uma arma. Ela moveu-se por canais que ele não sabia que ela tinha acesso, porque ele nunca se tinha incomodado em aprender a sua profundidade. Informações mudaram de direção, lealdades seguiram, e na hora em que a família rival percebeu que a isca tinha se transformado num espelho, era tarde demais. O confronto veio não em violência, mas em exposição à sua traição foi exposta perante o conselho despojado de justificação, despojado de sentimento. Ele tentou argumentar que tinha sido necessário, que o poder exigia sacrifício, mas a sala estava silenciosa da forma como só ficava quando homens percebiam que o medo já não detinha autoridade. A sua voz falhou quando ele entendeu que ela já não estava atrás dele ou debaixo dele. Ela estava de pé separada e essa separação era absoluta. Quando ele a olhou, então verdadeiramente a olhou, ele não viu raiva ou triunfo. Ele viu finalidade. A percepção quebrou algo nele que a ambição não podia reparar. Ele tinha perdido, não porque foi superado, mas porque ele tinha subestimado o custo de descartar alguém que podia pensar além dele. Depois que terminou, depois que a sua remoção se tornou permanente, depois que o seu nome perdeu o seu peso, ela saiu para o ar da noite, sentindo a tensão escoar lentamente do seu corpo. Ela não se sentiu vitoriosa. Ela sentiu-se clara, o perigo tinha passado. Não porque ela tinha sido salva, mas porque ela tinha escolhido ficar de pé, e essa escolha tinha reescrito tudo. Na quietude que se seguiu, ela entendeu a verdade com uma simplicidade impressionante. A traição final não tinha sido dele. Tinha sido dela contra a versão de si mesma que uma vez acreditou que a sobrevivência significava silêncio. Essa mulher tinha desaparecido, substituída por alguém que entendia que o poder ganho através da clareza não podia ser tirado. E enquanto a cidade se reequilibrava num balanço inquieto, ela caminhou em frente, sabendo que o que viesse a seguir, ela o enfrentaria não como um alvo, mas como uma força já não ignorada. A cidade revelou os seus segredos ao amanhecer, quando o ruído suavizou e a verdade surgiu sem resistência. Ela estava sozinha no terraço, com vista para ruas que antes a tinham aterrorizado, agora quietas, sob luz pálida. A noite tinha terminado com a sua remoção, com o selamento final de um nome que já não carregava a ameaça. No entanto, ela não sentiu alívio, apenas a consciência de que algo muito maior tinha estado a desenrolar-se sob cada passo que ela tinha dado desde o exílio. Ele juntou-se a ela sem som, de pé ao lado dela, não à frente, nem atrás, igualando a sua quietude. O homem que tinha oferecido contenção em vez de domínio, esperou, permitindo que o silêncio se estendesse até que ela falasse primeiro. Ela disse-lhe. Ela finalmente entendeu por que o conselho tinha confiado a ele a reforma, porque o poder se curvava de forma diferente à sua volta. Não era porque ele era temido, era porque ele ouvia. Ele assentiu e disse que ouvir o tinha ensinado algo mais, algo que ele nunca tinha partilhado. Ele disse-lhe que os arquivos a que ela tinha acedido, a rede que ela tinha navegado, os instintos que ela carregava não eram acidentais. Ele revelou que o nome da sua família, embora enterrado, tinha uma vez estado ligado a velhas raízes de inteligência, arquivos esquecidos e estrategas silenciosos que moldavam resultados sem nunca reivindicar crédito
O seu exílio não tinha apagado esse legado. Ele tinha o despertado. A revelação não a chocou. Ela assentou no lugar como uma peça que faltava deslizando para casa. Ela viu a sua vida de forma diferente agora. A facilidade com que ela lia sistemas, a calma que ela encontrava no caos, a forma como a sobrevivência a tinha afiado em vez de a estilhaçar. Ela nunca tinha sido fraca. Ela tinha sido subestimada por homens que só reconheciam o poder quando ele gritava. Ele disse-lhe que o conselho agora sabia disso também, que as suas ações durante a crise tinham mudado a estrutura permanentemente. O medo já não era a fundação, a estratégia era, e ela tinha se tornado essencial para esse futuro. Ela perguntou o que isso significava, e pela primeira vez ela viu incerteza cruzar o seu rosto, não medo, mas respeito. Ele disse que significava escolha. Ele disse que não ofereceria proteção disfarçada de posse ou parceria exigida por obrigação. Ele disse que perguntaria em vez disso. Ele virou-se para encará-la totalmente baixando-se, não em submissão, mas em clareza, encontrando o nível dos seus olhos com honestidade. Ele disse-lhe que o que eles tinham construído em silêncio merecia verdade abertamente, que ele a queria ao seu lado, não como uma esposa ligada pelo medo, mas como uma parceira que escolhia o poder com ele todos os dias. Ele disse-lhe que ele se afastaria se não fosse isso que ela queria e falava a sério. A cidade prendeu a respiração. Ela sentiu o peso de cada momento passado, a noite de núpcias, o exílio, o perigo, a noite passada a ouvir passos. Tudo isso levou aqui não para resgate, mas para reconhecimento. Ela percebeu que o amor nunca tinha sido o problema. O controle tinha sido. E este homem não oferecia nenhum. Ela disse sim, não a um anel, não a um título, mas ao futuro que eles poderiam construir sem se apagarem nesse momento. O poder entre eles equilibrou-se naturalmente igual e não forçado. O sol subiu mais alto, pintando a cidade de ouro. Ela entendeu então que a pior noite da sua vida não a tinha destruído. Tinha limpado um caminho. Tinha queimado ilusões e deixado para trás verdade, força e escolha. Mais tarde, quando o conselho se reuniu, não foi anunciado com espetáculo. Ninguém se curvou, ninguém aplaudiu. A mudança foi sentida, não vista. O seu papel foi reconhecido, a sua autoridade inquestionável, não por causa do casamento, mas por causa do mérito. Enquanto ela caminhava pela cidade naquela noite de mãos dadas com um homem que nunca tinha tentado possuí-la, ela sabia a verdade final. A revelação chocante nunca foi sobre quem ele era ou que poder ela detinha. Era isto, ela nunca tinha sido salva. Ela sempre tinha estado a tornar-se. E a mulher que tinha sido descartada na sua noite de núpcias, agora estava no centro de um mundo reconstruído sobre respeito, silêncio e o conhecimento inquebrável do seu